Agita aí, Brasil! Está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos e como vocês podem ver, estou em home office. Isso mesmo, como a grande maioria das pessoas, estamos em quarentena e é justamente isso que nós vamos falar hoje, cada um no seu quadrado, no oferecimento de Lemos Esportes, Tec Medicina Integrada e Espaço da Criança, que tudo isso breve estará ao normal, não é, gente? E no programa de hoje, falando de quarentena, eu trago ela, que foi a primeira participante do programa da Gi, Merle Cousani, justamente para falar desse cenário de pandemia e de saúde mental. E para amenizar tudo isso e ter o que fazer nesses dias em casa, a querida nutricionista Isabelle Mianowski. E eu disse pra ela, faz uma receitinha, ela fez duas, gente. Por isso, vocês não devem sair daí, porque o programa tá recheado de informação e também coisinhas pra fazer. Então, assim, o Rodrigo que se vire nos 30, porque eu vou mandar o meu vídeo delas e ele que lute para editar tudo isso. E na primeira pergunta para Merle, eu digo para ela assim, ó, em que cenário as pessoas se encontram hoje? Acreditar tanto nessa pandemia, ter medo ou ter medo demais? Né? Ela vai falar um pouquinho disso nesse primeiro bloco. E no segundo tem a Isabela. Vou fazer uma bagunça, Rodrigo que lute. Vai lá, Merle, responde essa primeira pergunta. Boa tarde, pessoal. Eu sou Merle, psicóloga da empresa Results Assessoria e vim conversar um pouco a respeito da questão do quanto que essa situação atual do coronavírus, a necessidade da quarentena, está nos afetando, né, a nível psíquico, a nível financeiro, a nível profissional. E uma das coisas que me chama muito a atenção é que, óbvio que eu não estou conseguindo atender presencialmente no consultório, mas estou atendendo de forma online, algo que também é novo para mim, né? Mas percebi que é um recurso super interessante e viável para ser usado, tanto para o atendimento clínico quanto para o atendimento de coaching. Creio que muitas mudanças acontecerão em função de tudo isso, muitas mudanças positivas, eu acredito, né? E me chama a atenção a questão do comportamento de algumas pessoas, né? Muitas delas ignorando a gravidade da situação, né? Talvez não entenderam ou não estão sendo realistas o suficiente, enfim. E em contrapartida, um outro grupo de pessoas num nível de preocupação beirando a paranoia, se não dentro da própria paranoia, algumas pessoas, né, conhecidas. Então, é algo que realmente, né, se a gente pensar, o fator em si é o mesmo, entretanto, está afetando significativamente, de forma muito diferente, as pessoas de modo geral. E particularmente, eu acredito que existem muitas oportunidades de aprendizados nessa situação, tanto em aprendizado de gerenciamento de crise pessoal, financeira, emocional, nas organizações. Creio que existe aí uma oportunidade que a gente pode aproveitar, sim. Isso aí, né, Merle? Num cenário que nós temos que ter mais do que saúde mental para enfrentar tudo isso. E quanto à alimentação, Merle, o que a gente pode dizer num cenário que todo mundo busca imunidade, mas vai lá e de repente enche o carrinho com um salgadinho e chocolate? Diz aí, psicóloga, porque psicologia tem tudo a ver com nutrição, não é? Diga ali. Bom, falando de uma situação específica a respeito do comportamento das pessoas, da forma de cada um reagir a essa situação toda, observei, indo ao supermercado no sábado, né, precisando ir fazer também as minhas compras, que o setor de hortifruti, por exemplo, era um setor que estava praticamente vazio, ou vazio em comparação ao restante do mercado, né? E aquilo me chamou atenção, porque como que numa situação dessas, as pessoas meio alvoroçadas, e aí de repente aquele setor normal, né? Os produtos abastecidos, enfim. E aí eu percebi, e aí foi inevitável eu acabar observando o carrinho de compras, eu percebi que esses carrinhos estavam muito cheios de produtos que alimentarão sim, sem dúvida nenhuma, né? As pessoas não passarão fome. Entretanto, em termos de
fatores nutricionais, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, que eu gosto muito dessa área, é muito pobre, né? E ao mesmo tempo no momento em que as pessoas precisariam estar cuidando da imunidade, para estarem com o corpo fortalecido, para que se porventura ficarem expostos ao vírus, para que esse corpo dê conta de combater. E isso me chamou atenção porque parece que não há um entendimento. Então são pessoas desesperadas, boa parte delas é perceptível, os olhares, enfim, a preocupação, em contrapartida fazendo escolhas que não vão contribuir em nada com a saúde delas, nem física, nem mental, porque elas estarão muito mais expostas a uma possível contaminação, né, caso tenham contato com o vírus, porque o corpo vai estar desprotegido em função das escolhas alimentares que estão sendo feitas. Gente, viram quanta coisa a se pensar? Vamos fazer o seguinte, dá uma paradinha para os nossos comerciais, não saiam daí que no segundo bloco vem a Isabela com a receita. Primeira receita, deixa a terceira o segundo para o terceiro bloco. Ai, que confusão, não saiam daí, é só isso que eu quis dizer. Até logo. Olá pessoal, eu sou a Isabela, eu sou nutricionista e eu vim aqui hoje dar algumas dicas de receitas que vocês podem fazer em casa nessa quarentena. Eu vejo que muitas pessoas estão em casa nesse momento, estão aflitas, ansiosas e a sua fuga está sendo a alimentação. E o que a gente precisa pensar nesse momento é que a alimentação é uma forma da gente fortalecer o nosso sistema imune. O que a gente está consumindo nesse momento está determinando se a gente vai ter mais saúde ou talvez uma doença, né? Então é muito importante a gente pensar em fazer uma alimentação mais saudável possível. E o que isso inclui? Comida de verdade. Comida que esteja mais próximo da natureza, né? Evitar tudo que for muito industrializado, muito empacotado, que tenha muita farinha branca, açúcar, conservante, porque tudo isso vai deprimir o nosso sistema imunológico. Então, quanto mais próximo da natureza tiver a alimentação de vocês, melhor vai ser. Escolham alimentos para ter em casa que estejam próximo disso. Então, essas receitas que eu preparei para vocês são duas receitas super fáceis que vocês podem fazer, talvez com ingredientes que vocês tenham aí em casa mesmo, e que vai ajudar, né, essa vontade de doce, essa vontade de beliscar. Espero que vocês gostem. Então, a primeira receita que eu vou ensinar vocês é um bolo de banana que não vai nem farinha e nem açúcar. Então, a gente vai precisar de 3 ovos, meia xícara de uva passas, uma xícara de aveia em flocos, pode ser aveia em flocos finos ou médio, meia xícara de óleo de coco, mas vocês podem utilizar manteiga sem sal também, 4 bananas bem maduras, e aí a gente vai colocar uma colher de sopa bem rasinha de canela em pó, e no final a gente vai acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, certo? Uma dica bem importante para essa receita, pessoal, porque como é uma receita que não vai farinha, para ela crescer de maneira adequada, é legal vocês usarem um tamanho de forma adequado, né? O tamanho de forma que eu costumo utilizar é esse tamanho aqui. É uma forma com furo no meio e que não é tão grande. Isso faz com que o bolo fique bem bonitinho, certo? Aqui então eu já bati os ovos, a banana e o óleo. Agora eu vou adicionar a uva passa, vou bater novamente e depois pouco a pouco eu vou adicionando a aveia. Uma dica na hora de colocar aveia é vocês colocarem pouco a pouco, não coloca tudo que tem na xícara e bate primeiro, para vocês sentirem a textura do bolo, tá? Agora eu já vou acrescentar uma colher de sopa rasa de canela em pó. E vou bater de novo. Depois que eu bater, eu já vou adicionar o fermento em pó, mas só mexendo com a colher. Aqui então a massa tá pronta, eu vou colocar na forma que já tá untada, eu untei com óleo e açúcar. Vou despejar aqui e depois vou colocar para assar no forno que já tá pré-aquecido por 200 graus por mais ou menos 25 minutos.
Viram então a receita? Que delícia da Isabela! Isso aí, tem muita coisa para se fazer. Não necessariamente sair daqui e ir num supermercado comprar chocolate. Tu pode fazer um docinho saudável e gostoso, né? Que pode, enfim, mas com cautela. A gente quer aumentar a imunidade, então a gente tem que ver toda essa questão da saúde e o que principalmente vai estar preparado com a nossa alimentação, né? Assim como os exercícios físicos e tudo mais. Gente, não saiam daí, que no terceiro bloco a gente volta com a Merle Cousani e daí depois com a Isa para finalizar com a outra receitinha dela. Tá bem, gente? Até logo! Estamos de volta então para esse nosso terceiro bloco. Vamos voltar então com a psicóloga Merle Cousani falando da questão financeira, né? Porque mais do que o medo da própria pandemia em si, de contrair essa doença, dos familiares serem contaminados, é a questão financeira. Se para tudo, como é que a gente vai sobreviver com tudo isso? Então a questão do equilíbrio. E o que ela vai falar dessa questão financeira também? E, gente, e depois... Calma, depois é depois. Vai lá, Merle, conta pra gente. E aí, fazendo um paralelo em relação à questão das escolhas alimentares que a gente falou no bloco anterior, né, que parece que não são condizentes com aquilo que é necessário hoje para poder estar preparado para um possível combate, né, esse corpo, um possível combate, fazendo um paralelo a isso com a questão de planejamento, né, o quanto que essas mesmas pessoas que estão lá enchendo o carrinho de alimentos para não passarem fome, não estão enchendo seus carrinhos com produtos que vão ajudá-las a combater a possível crise. E se a gente olhar para um aspecto profissional, fazendo um comparativo em relação ao planejamento financeiro, por exemplo, né, para que a pessoa já esteja preparada, né, tenha um mínimo de reserva ou não tenha dívidas, enfim, para poder passar por um tipo de situação dessa de uma forma menos agressiva, menos difícil, né, porque acho que todo mundo vai precisar se reajustar. Isso será inevitável, né, vai afetar financeiramente a todos nós, pessoa física, pessoa jurídica, enfim, isso vai ser inevitável. Entretanto, o quanto que essas pessoas se prepararam financeiramente, cuidando da sua saúde financeira, para poder se deparar com uma crise, né? Inclusive as empresas, em relação ao quanto que habilidade elas estão tendo nesse momento para se planejarem para a contenção da crise, né, para poder lidar com essa situação de crise da melhor forma possível, né, de uma forma mais amena, de uma forma que tudo isso afete ou que tenha o menor impacto possível na saúde financeira, na saúde física e na saúde psíquica. Agora sim, volta a nutricionista Isabela e Mianoski para fazer um petisquinho, um belisquinho. De repente, se tu deu aquele tempinho de ir no mercado, tem que ir no mercado de novo, coloca o grão de bico ali e faz esse snack que ela tá passando ali. Tá bem, gente? Faz ali e depois me conta, tá? Vamos conferir? Agora eu vou ensinar para vocês uma receita bem legal para quem vive beliscando em casa, que é um snackzinho de grão de bico. Então aqui eu tenho 2 xícaras de grão de bico já cozido. Algo bem importante para o grão de bico é vocês deixarem ele de molho por pelo menos 24 a 36 horas. Porque o grão de bico ele tem bastante composto antinutricional, que são os fitatos, e fazem competição com os próprios nutrientes que ele tem. E outra questão também é para retirar alguns componentes que fazem com que a gente tenha aquela sensação de distensão abdominal, de gases, depois que a gente come, tá? Então deixa de molho e depois para o cozimento, numa panela normal, não precisa ser panela de pressão, vocês vão cozinhar mais ou menos por 15 minutos, para ele ficar al dente, certo? Então aqui eu já tenho um grão de bico cozido, a gente vai temperar com sal, páprica defumada, curry, esses temperinhos vocês podem variar conforme a preferência de vocês. E por cima a gente vai regar com azeite de oliva.
tá? Então aqui eu já tenho a forma montada com azeite de oliva. Eu vou distribuir os grãos bem separadinhos um do outro, vou temperar e por final eu vou regar com azeite de oliva, tá? E depois daqui ele vai pro fogo. Bom, então aqui as receitinhas estão prontas. O bolo eu esperei esfriar para desenformar, isso é bem importante, tá? Para ele não quebrar. Então ele fica bem macio, ó, aqui eu cortei um pedaço para vocês verem e fica bem gostoso. E o grão de bico, o snackzinho, eu deixei ele assando por 20 minutos e nesse momento que a gente tira é o momento que ele vai esfriar e ele vai ficar crocante, tá? Então é bem importante vocês entenderem que é depois que ele esfria que ele fica crocante, tá? A minha sugestão é que vocês guardem num recipiente de vidro bem tampadinho para ele durar mais tempo, tá? Então essas foram minhas dicas, espero que vocês tenham gostado e que vocês testem nessa quarentena, né? Que a gente possa ter uma quarentena muito mais saudável, certo? Se vocês quiserem conhecer mais algumas receitas, dicas sobre saúde, sobre nutrição, eu convido vocês a me seguirem no Instagram, que é @nutricionistabela, que eu sempre posto alguma coisa por lá, certo? Um beijo e se cuidem! É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um programa da Gi. A Gi tá aí, meio quietinho, meio sossegadinho. Eu tenho certeza e fé em Deus que no próximo programa nós estaremos com outras pessoas, no contato, no chamego. Mas eu quero agradecer de coração as duas queridas que toparam fazer o programa assim online. Não é fácil, porque a gente tem que ficar concentrada, tem que falar e depois juntar tudo. Mas o que é o importante? Está juntando tudo isso e levando conteúdo e principalmente de qualidade para você aí na sua casa. Gente, oremos, né? Fiquem com Deus, cuida da tua saúde, cuida da tua alimentação, faz exercício físico, aquilo que eu venho dizendo, não faz qualquer coisa, tudo que tu encontra na internet não é de repente o teu treino. Procura o profissional de educação física, procura o teu personal trainer, segue o que ele te diz, não inventa moda. Às vezes a fisioterapia pode estar cheia depois da quarentena, vai demorar mais do que o tempinho que nós estamos aqui. Né? É o que a gente tem mais de precioso. O que eu falo sempre, cuide-se, saúde é o seu bem mais precioso. Estivemos hoje no oferecimento de Lemos Esportes, Tec Medicina Integrada e Espaço da Criança. Gente, um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima.